Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Fala para o irmão do lado: você não nasceu para o fracasso. Agora fala com a autoridade de quem está mudando a vida dele. Fala: você. Entendeu? Precisa que desenhe? Você não nasceu para o fracasso. Essa característica não é sua. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:37: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que te amou? Jesus. Então peraí, há uma declaração do próprio Jesus dizendo para você: em todas essas coisas você é mais que vencedor, porque eu estou pela sua vida, estou lutando pela sua vida, estou guardando a sua vida, estou trazendo sobre você a manifestação e o poder. Deixa eu pegar a palavra aqui para ler para você. Está aqui embaixo. Aí, cheguei, né? É muito importante, né? Lucas capítulo 5, versículo 1. Livro de Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eles passaram ali um momento difícil, não pescaram nada a noite inteira, né? A noite inteira. E estavam lá com os barcos amarrados, né, ancorados, e estavam lavando a rede, limpando a rede. E de repente Jesus vai lá e pede para eles o barco emprestado. Imagina o sentimento deles: noite inteira pescando e não apanharam nada, e ainda tinham que lavar a rede. É aquela que você trabalhou, mas não tirou proveito nenhum. Você talvez fosse vendedor, foi o dia inteiro, andou, mas ninguém tirou um pedido. Você, dona de casa, lavou o quintal, lavou a garagem, arrumou tudo lá, caiu uma chuva, entrou o carro sujo, sujou tudo de novo. Aquela que você fica assim: não é possível, né? Não é possível. Você pôs o leite para ferver, achou que ele ia ferver, estava coalhado. Você fala: peraí, que negócio é esse? Meu trabalho está em vão. É assim que eles estavam sentindo. Estavam sentindo o quê? Fracassados. Porque quando a gente pega alguma coisa para fazer, que não consegue realizar, ou faz e não dá certo, ou realiza e não vai completamente, a gente sai fracassado ou não sai? Aquele dia parece que não vale. Tipo, você quer arriscar ele do calendário. Não é um dia legal. Aqui no caso foi para eles que eram pescadores. Mas eu sei que muitas vezes acontecem coisas diferentes da vida das pessoas, e pode ser de um pouquinho a um pocão, né? De uma coisa simples a uma coisa complicada, não importa. O ser humano, ele é muito volátil. Ele se move de uma maneira muito rápida, até com pequenas coisas. Quando ele acha que não está bem, e aí ele já fica assim: ó, combinamos que amanhã a gente ia na praia, só que nós amanhecemos e estava uma maior chuva. Aquele dia ele fala: comigo nada dá certo. Até no dia de passear chove, né? Até no dia, é assim. A gente fica meio abatido, né?
Você pegou aquela roupa, colocou no guarda-roupa, guardou ela zerada, de pendurada aquela etiqueta, e você fala, isso aqui é para quando eu for num lugar importante. Aí te convido para um lugar importante, aí você fala, hoje é o dia. E quando você vai no guarda-roupa, pega aquela roupa, vai colocar o botão não. Meu Deus, aquele momento é um momento que só Jesus do céu, que nem na terra ele fica, ele fala, deixa eu sair fora. Que a pessoa espragueja contra tudo, né? Como é que é? Eu não usei a roupa, ficou com a etiqueta, eu guardei a roupa, e agora só a irmã Irene para resolver um negócio desse, né, irmã Irene? Vai lá na irmã Irene que ela dá um jeito, ela faz o negócio da roupa da bispa, às vezes que eu falo só Jesus, né? Então, de repente você tem aí a sua saída, a sua sacada, e nós a primeira coisa que a gente faz é ficar chateadíssimo, angustiadíssimo, oprimido até a tampa, se sente fracassado. Eu tentei, eu fui, não deu certo. É engraçado, eu fiquei uns 4 dias fora, e no lugar que nós ficamos estava acontecendo um curso, né? E aí nós fomos na recepção para perguntar um negócio, de repente veio 2 senhores, até com a placa desse tamanho assim no peito. Estava escrito fracassado. Aí eu olhei para os 2, caras de boa pinta, até uns caras legal, tal, um senhor e um jovem. Aí ele falou, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode, eu já imaginei. Falei, eles estão fazendo alguma coisa aqui. Aí ele falou assim, nós estamos aqui num trabalho de coaching, e nesse trabalho a gente precisa saber avaliar situações. E aí cada um contou uma situação de fracasso que tinha, e aí nós temos que ir até uma pessoa, qualquer que seja ela, contar a situação e ver como ela vê a situação que nós passamos. É antiga, não é de agora, mas passamos, e se o senhor faria diferente, né, tal. E aí o cara contou, olha, no ano tal, eu comprei um Gol, era GT, aqueles lindos, vermelho, banco recaro, e isso e aquilo, mas só que quando chegou na 4ª prestação eu não consegui mais pagar. E aí vieram lá para fazer o quê? Busca aí, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece busca e apreensão. Busca e apreensão. E aí ele falou assim, um amigo dele falou assim, esconde o carro, não precisa devolver. Ele falou, não, eu vou devolver. E foi lá e devolveu o carro. E ele falou, por uns dias eu me senti muito mal, porque o vizinho viu, as pessoas viram e tal, e esse e aquilo. Eu falei, poxa, eu tive um problema financeiro, por isso que aconteceu isso, não foi uma coisa que eu fiz proposital. O que o senhor acha disso? E aí os caras filmando, né? Eu falei, tem que ter filmagem para complicar a história, né? Aí você vai falar para ele assim, eu falei, na hora você se sentiu humilhado, não é? É, na hora eu fiquei muito mal. Eu falei, e se você escondesse o carro, e quando você saísse, a polícia te pegasse na rua, na frente das outras pessoas, e aí mandasse você colocar as 2 mãos no capô, revistasse você, ia ser muito pior. Eu falei, então por que fracassado? Você apenas não deu certo uma coisa, devolveu aquilo, limpou a sua situação, saiu de novo. Você não tem carro hoje, tem um carro bom, até tal. Falei, você vê, foi um pouco. O teu fracasso não era um fracasso, foi uma dificuldade que você passou, mas isso não te bloqueia nem te impede, isso não faz de você menor. Ele falou, ai, o senhor é forte em falar, né? O senhor tem uma palavra mesmo. Falei, filma aí. Amado, nós nos sentimos fracassados toda vez que não sai do jeito que a gente quer. Só que isso não é uma realidade, não é uma verdade. Muitas vezes nós estamos no meio de um treinamento, diga treinamento. Como Deus pode mudar a nossa vida se nós não entendemos quando Ele vai falar? Só entre nós aqui, eu sei que com vocês não acontece, mas me disseram que acontece com outro povo. Quando ele está bem, de grana, tudo em ordem, tal, ele nem pensa em orar. Mas quando a coisa cai, aí ele vai lá, Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus. Ele fala tanto Deus que até o diabo se assusta. De tanto Deus que ele fala no nome de Jesus, ele fala o sangue de Jesus tem poder, ele fala tanta coisa. Mas quando ele está bem, ele vai para a praia, ele curte, ele faz farra, ele vai para todo lado. Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem uns lugares por aí que acontece. Agora, pensa um pouquinho, se Deus queria falar com uma pessoa, como Ele faz para falar com aquela pessoa? Ele tem que pará-lo.
E como é que ele para alguém? Alguns ficam doentinhos, outros ficam sem dinheirinho, outros perdem empreguinho, não é assim? E aí ele para, aí ele fala: Deus, onde o Senhor está? Ele fala: estou aqui, continuo no mesmo lugar, continuo aqui, estou no mesmo lugar, esperando por você. Por isso, quando a gente olha para essa palavra aqui, nós começamos a ver que o maior fracasso para Pedro e para aquele grupo de trabalho dele era não ter pescado. Eles viviam daquilo. A noite inteira eles falaram que ficaram pescando, mas não trouxeram peixe. Quer dizer, se eles ficaram a noite inteira pescando e não trouxeram peixe, eles estavam se sentindo fracassados. Mas não quer dizer que porque eles não pescaram aquele dia, eles não pescaram nos dias anteriores, nem iam pescar nos dias posteriores. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Mas Jesus, que aproveita todos os momentos, Ele sabe muito bem, né, o que fazer. Você tem que gravar isso no seu coração. Fala: eu não nasci para o fracasso. Fala de novo. Agora aponta para o irmão do lado e fala: você não nasceu para o fracasso. Isso precisa estar bem consciente em nós. Que quando vem uma dificuldade, ou vem um problema, ou vem uma necessidade, ou alguma coisa acontece, a maior parte das vezes, se nós somos cristãos, Deus está nos abrindo a porta para alguma coisa diferente. Deus está chamando você para uma mudança. Deus está preparando você para coisas maiores. E muitas vezes a primeira coisa que vem é a reclamação. E quando vem a reclamação, eu perco a visão. E quando a reclamação junto com a perda da visão, eu não atinjo objetivo nenhum. Então eu preciso gravar: eu não nasci para o fracasso. Se alguma coisa está dando errado, Deus está querendo me mostrar algo, está me ensinando algo, está me preparando para algo maior. E eu preciso estar com meus olhos abertos. Deus quer eliminar da sua caminhada aquilo que não deu certo. Ele quer tirar aquilo que está roubando você, atrapalhando você, bloqueando você. Só que de repente a gente é tão teimoso. Eu falei outro dia que o sujeito está empurrando o carro, mas ele fala: meu carro. Não é assim? Sim ou não? Sim. É normal. O cara tem todo aquele luxo tal. Eu estava até brincando com a pessoa ontem. Eu falei assim: conheci um cara, ele só com um carro bom e tal. Você ia falar com ele, ele só falava grosso, roupa cara, aquela coisa toda. E aí um dia eu falando com a senhora esposa dele, ela falou assim: você não imagina o que a gente tem de carnê em casa. Eu era, vamos dizer assim, o colega pobre da empresa, ele era o colega rico. Nós dois tínhamos a mesma função, 2 gerentes. Mas ele chegava, todo mundo olhava, ele já entrava. Hã? E eu entrava atrás dele, na boa. E aí o pessoal falava assim: cara, onde esse homem arruma cada terno, né? Aí ele falava: você vai ficar com esse carro aí? Eu falava: vou, estou pagando a prestação. Aí ele falava assim: nunca vai ter nada. E ele entrava com aquele carrão, a caminhonete F1000, né? Na época era um carrão, cabine dupla. E eu olhava e falava: cara, como é que ele consegue ser rico e eu ser pobre com o mesmo salário? Aí um dia ele teve os problemas, eu fui visitar a casa dele, a mulher dele tinha brigado, aí a bispa foi lá para dar um bate-papo, aquela coisa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: ele só arruma dívida, ele só traz problema. Aí eu falei: ele falava para mim assim: quem manda em casa sou eu. Ela tem que saber quem manda em casa. Porque ele chegava às vezes com a mesma roupa do dia anterior, e eu olhava e eu falava assim: você não foi para casa? Ele falava assim: não, hoje eu saí para farra. E eu falava assim: nossa, eu não saio para farra. Eu não era convertido. Eu falava: poxa, ele vai para farra no meio da semana. E aí quando eu cheguei lá, a mulher dele falou assim: o quê? Ele chegou aqui falando alto. Falei: troquei o cadeado do portão. Ele ficou do lado de fora. E aí ele ficou falando para ela: abre isso que eu vou derrubar esse portão. Ela falou: eu chamo a polícia. E aí confuso, meio embriagado, ele sentou no portão e dormiu do lado de fora. E aí no outro dia ele tinha que trabalhar. O que ele fez? Levantou, entrou no carro e foi trabalhar. E aí para mim ele falou: fiquei na farra. Quando a mulher dele começou a contar as histórias para mim e para a bispa, eu olhava um para o outro e eu falava assim: e eu quero bobo.
mas eu dormia na minha cama. Eu entrava na minha casa. Amados, nós precisamos entender o que Deus está fazendo quando Ele nos segura, quando Ele para você, quando você troca de emprego, quando você vai trocar alguma coisa, não está dando certo, está tendo uma briga, está acontecendo alguma coisa, uma dissensão. Para um pouquinho, pergunta para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer me dizer com isso? Porque Ele sempre aproveita os momentos mais difíceis para testar, fortalecer e transformar você. Fala para o irmão do lado: está doendo? Porque a gente começa a falar assim, o pessoal já fala assim: ah, meu Deus, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra doce. Ele veio com essas conversas. Amado, você não nasceu para ser fracassado, não adianta. Se alguma coisa está dando errado, é porque Deus quer falar com você. Deus está chamando a sua atenção. Talvez Deus queira abrir uma empresa através de você. Talvez Deus queira estabelecer coisas tão diferentes e você não percebe. Você fica lá batendo o pé e Ele, sei, olha para cá. Você tem que se amar ao ponto de entender que você tem um chamado, e mais que um chamado, você tem proteção de Deus. Ah, não, estou esperando que o fulano vai me amar, que o cara do banco vai querer me dar dinheiro, que o dono daquela empresa vai... Esquece isso. Você é importante para Deus. Você. Ele tem algo com a tua vida. Se você entender isso, você não vai depender de mais nada nem ninguém. Você vai depender de Deus. Vai olhar para Ele e vai saber que dele provém todas as suas necessidades. Você, às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu não sou muito amado. Cara, se você não é amado, quem é? Deus mandou o Filho dele, unigênito, para que morresse na cruz por você. Você é amado ou não é? Entendeu? Só que a primeira coisa que vem na minha cabeça, se não for o Luiz Antônio, se não for a Maria Pedrina, se não for o cachorro Lelé, se não for... Peraí, irmão, você já é amado. Você só precisa saber quem você é para viver a plenitude de todas as bênçãos de Deus na sua vida. Porque quando você entender isso, tudo que está à sua volta vai ter que mudar. As pessoas vão saber que você é uma pessoa especial, que você é enviado de Deus, que você tem autoridade e poder da parte do Senhor, que a tua boca é uma boca de realização, a profética, ela faz coisas tremendas. A tua sabedoria: ah, mas alguém lá falou grosso comigo. Irmão, luz e trevas não se combinam. Não tem jeito. Se você quiser que as trevas gostem de você, é porque você quer ser trevas. Então não seja trevas, seja luz. Viva como luz. O sol brilha. Ele está preocupado com Júpiter, e com Plutão, e com Marte, e com a Terra. Mas todo mundo está preocupado com ele, porque se ele parar de brilhar, congela todos os outros. Ele é o sol, Ele é o Senhor. Nós precisamos entender que nós temos o reflexo do sol. O Senhor coloca o reflexo dele em nós. Quem olhar para mim tem que ver Deus. E ninguém apaga um brilho daquele. Ninguém apaga. E isso precisa entrar em mim. Eu não sou fracassado, eu sou um realizador. Fala: eu sou um realizador. Eu tenho a proposta da prosperidade. Eu tenho a sabedoria que vem do Senhor. Eu tenho o poder que vem de Deus. Eu tenho a promessa da realização. Quem é que segura isso, irmão? Sabe o que a Bíblia fala? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ninguém. Você é o reflexo dele. Vive essa potência, essa autoridade, essa manifestação. Uma vez eu falei com uma selecionadora, uma colega, e ela falou assim: a gente sabe se vai contratar um funcionário quando ele entra na sala. Eu falei: você é louca, você nem sabe quem é o cara. Foi no jeito que ele entra. Ele entra, senta, uma hora ele fala farofa, outra hora ele se comporta de forma errada. Ali na entrada a gente já sabe tudo. E tem pessoas que entram posicionados, sabendo o que veio, por que veio, para que veio. E quando ele senta, você sabe: esse cara pode até não ser o perfeito, mas ele tem muito para entregar. Ele tem muito para compartilhar. Esse é o cara. Ela falou assim: 99% eu acerto na entrada, porque o jeito que a pessoa chega. Agora, como é que você tem andado?
Você olha para o sapato? Como é que você anda? Quais são as palavras que você profere? O que você tem declarado? Como as pessoas que estão à sua volta te veem? Quem gosta de sentar e ouvir você falar? Olha lá, fala Deus, tá? Quem gosta de ouvir você falar? É verdade. A pessoa entra já reclamando, já chutando, pá, não sei o que, não tem jeito, dia ruim. Calma. Aquilo que você declarar, isto acontecerá. Você tem uma boca especial. Então eu preciso olhar para isso e entender. Deus, Ele quer eliminar da sua caminhada tudo aquilo que não deu certo. Mas você precisa estar pronto para fazer isso. Deus quer liberar você para que você viva todas as suas promessas. Deus faz acepção de pessoas? Então tem alguma coisa errada. Porque um vai e outro não vai. Começa a prestar atenção naquele que vai. Veja como ele age, como ele reage. Veja quais são os comportamentos. Qual é a tua visão. O Senhor, meu pai, ele falava muito dessas coisas. Ele falava assim: Marcos, nunca peça aumento. Nunca. Aumento se merece. Eu falei: pai, mas e se eu achar que eu tenho que ganhar mais? Faça mais, faça melhor. Tá bom. Nunca pedi aumento. Porque ele ensinou que aumento não se pede. O aumento você consegue com o trabalho que você mostra. Ele falava assim: a única vez que você vai pedir é para entrar na empresa. É aquele momento que você faz ficha, conversa. Depois que você entrou lá dentro, as pessoas têm que reconhecer quem é você. Eu passei na primeira empresa 11 promoções. Na segunda empresa foram mais 11 promoções. Em 2 empresas, 22 promoções. Não é aumento de salário, promoção, mudança de cargo. Mas por quê? Porque todas as propostas de chance eu enfiava o nariz. Eu queria ajudar. Eu terminava o meu serviço, eu ajudava o outro, ia ver o que estava fazendo, o que você está fazendo, eu posso fazer, quer que eu colaboro? Mas poxa, você deixava de fazer o seu? Não, eu fazia o meu mais rápido, mas ia lá colaborar. Ia abrindo portas. E as pessoas falavam: esse sujeito aí é cara de pau, ele está aqui, está ali, está ali, está aqui, está ali, tá... Aí quando acontecer alguma coisa, chama ele, você vai assumir tal lugar. Tá bom. Já sabia? Nós precisamos estar prontos para ir além. Diga: eu vou além. Chega. Não tem lugar para fracasso. Só tem lugar para realização. Amados, a gente precisa entender. Eu vou falar para você. Quando eu estou pronto para vencer o fracasso. Quando que você está pronto para vencer o fracasso? Com essa palavra. Primeiro, se teus trabalhos e bens estiverem à disposição de Deus. Se Deus for o Senhor daquilo que você faz, fracasso não tem espaço. Olha aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eles estavam lá lavando a rede, era o barco deles, aquilo era o trabalho deles. Mas quando Jesus chegou e falou: eu posso usar o barco? Sim. Você empurra ele para lá para mim, ele podia falar: ó Jesus, é o seguinte, né, mano, eu tô aqui lavando a rede, né, tira galho, faz não sei o que, só vai querer que eu vou lá empurrar. Ele não falou nada, falou: sobe aí. Jesus subiu no barco, ele levou o barco mais para lá, botou a âncora, deixou lá e continuou lavando a rede. Ele sabe, ele entende que o que ele estava fazendo podia até ser importante, mas o que Jesus ia fazer era mais importante, porque ele estava olhando aquele profeta, e ele sabia que aquele homem era um profeta. Ele tinha ouvido falar que tinha alguém aí que veio, né, da Galileia, estava andando por lá, e ele sabia: peraí, deve ser esse homem aí, esse deve ser o Jesus. Então eu vou aqui continuar lavando a rede, né, e vou ouvir o que ele está falando. Pedro disponibilizou o que ele tinha. Uau, hein? Isso é para ver se você está acordado. Olha, o irmão ali falou assim: arrebatamento. A bispa caiu da cadeira. Bispa, você não ficou, fica tranquila, é só barulho. Vai acontecer de novo ou não?
Não vai não? Tá bom. Então, Pedro disponibilizou o que ele tinha. Era o barco dele. Na verdade a gente fala assim, ele pegou o barco e deu. Não era o barquinho. Aquilo lá era o ganha-pão dele. Aquilo era a empresa dele. E ele colocou nas mãos de Deus. Hoje muita gente tem empresa, mas se falar alguma coisa de que vai usar para a obra de Deus, que vai ajudar, o pessoal já fala assim, mas espera aí, né? Não vou misturar as coisas. Ele não, ele disponibilizou. Sua vida, sua empresa, sua sala de aula, é o púlpito de Jesus. Você já reparou isso? Quem sabe que você é crente? Seu tempo, sua profissão, são púlpito de Jesus também. Quando tua vida até os teus negócios forem púlpito do Senhor, Deus fará parte do seu projeto. Tem gente que usa a empresa, ou o seu trabalho, ou alguma coisa assim, para se projetar. Está no meio dos crentes, vai lá e fala. Mas é diferente, quando você cede o que você tem, para que Deus seja louvado. Quando ele não falou assim, dá a volta com o barco e diz para todo mundo, olha, eu sou Jesus, estou andando no barco deles, se for comprar peixe, compra de Pedro que prestou o barco para mim. Não houve propaganda, não houve esse tipo de coisa. Ele simplesmente emprestou, ele deixou usar. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, falou assim, não, está vendo essa empresa? Mostrou lá todos os carros da empresa, tudo. Falou, isso aqui tudo é de Deus. Eu falei, é mesmo? Quando o senhor precisar de qualquer coisa, tá vendo? Tinha uma fila de carros assim, precisar de qualquer coisa, é seu. É mesmo? Aí um dia deu um problema no monitor da igreja. Monitor desses porcaria aí que, né? E a pessoa tinha um monte na empresa. O que eu pensei? O que você faria? Vou pedir um emprestado, não queria nem dar, precisa emprestado. Aí eu cheguei lá e falei, olha, queimou o monitor do micro lá da administração da igreja, você pode emprestar um monitor pra gente? Ele parou, olhou. Falei, por um tempo, até a gente, uma graninha, compra e põe de volta e tal. Não, tudo bem, empresta. Aí daqui a pouco vem uma pessoa com uma folha escrita, um monte de coisa. Eu, apóstolo Marcos, me responsabilizo totalmente pelo monitor. Se quebrar, paga um novo. Se não sei o que. Peraí. O negócio velho, usado. Eu vou assinar um papel de responsabilidade? Foi negativo. E disse que era tudo de Deus. Você acredita que era de Deus? Se fosse de Deus, eu tinha que assinar um papel para pegar emprestado o negócio. Ele falou, tá vendo esses carros? Aí passou um tempo, roubaram um carro que eu tinha. Um carro maravilhoso. Chamava Towner. Eu ouvi falar? Coisa linda de Jesus. E roubaram. Não sei também porque o cara roubou. Acho que foi Deus que mandou roubar para tirar aquele de mim, né? Porque às vezes Deus quer livrar você. Aí de repente uma pessoa falou assim, o homem tem um monte de golzinho parado lá. Está lá parado. Vai lá e fala. Eu falei, não falo não, isso não vai dar certo. Não, você desculpa, eu vou falar por você. E aí foi lá e falou. Aí o homem falou, por que eu emprestaria um carro para ele? Daí o cara voltou e falou, ainda bem que você não foi, você ia passar uma vergonha. Amados, tem um monte de gente que diz que a empresa é de Deus, que isso é de Deus, que o carro é de Deus, que não sei o que é de Deus. É tudo balela. Se Deus falar, deixa eu dar uma volta, ele fala, não, compra o seu. Não é verdade? Não vai deixar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Pedro, ele colocou o barco dele à disposição. Sobe aí, fica aí, não vou. Já deu tudo errado à noite mesmo, fica tranquilo, não tem pressa não, pode acabar de falar à vontade. Então, quando tua vida, teus negócios forem púlpitos do Senhor, Deus fará parte do teu projeto. E com certeza você viverá um tempo de grandes realizações. Se você está lá nesse negócio e de repente é seu, e uma pessoa começa a falar mal de Deus dentro do seu negócio, o que você deveria fazer? Fala, não, isso aqui pertence ao Senhor, não fala mal. Eu fui visitar uma empresa aqui perto, em Piraporim, e lá eles eram de outra religião. E tinha um horário lá que o dono da empresa entrava para orar. É um quartinho. Ele entrava para orar, só tinha lá o tapete, o negocinho e tal. E aí a secretária lá, o pessoal falou assim, quando ele entra aqui,
ninguém bate na porta. Ninguém. A ordem é assim: se o filho dele estiver morrendo, deixa morrer em paz. Não abre a porta. Ninguém entra lá, porque ele está falando com Deus. E quando ele está falando com Deus, não existe ninguém mais importante na terra. Aí eu brinquei, né? Aquela que brasileiro, crente é terrível. E se pega fogo? Ele falou assim: a ordem é: deixa eu morrer em Deus, mas não mexa na porta. Aí você fala assim: por que está escrito na Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Porque aquele que acredita vive fielmente o que acredita. E você que é crente, se está orando, tocar o telefone, o que é que você faz? Não responde, deixa para lá. Quando eu estou pronto para vencer o fracasso. 2. Quando não temo as frustrações. Fala: quando eu não temo as frustrações. Você não teme as frustrações? Cri, cri. Se o barulhinho que ficou no fundo. Quando você entende ou entender que as frustrações da sua vida não vão te aprisionar no fracasso, então uma nova medida surgirá para você. Por quê? Porque você sabe que a frustração é aquela situação que você acha que não tem mais saída. E não é uma verdade. O fracasso, ele não pode te frustrar. Ele tem que fazer com que você se levante e faça de novo, quantas vezes for necessário. Só que você precisa entender que você não vai bater a cabeça na parede, voltar a bater a cabeça. Você vai pensar: peraí, se eu não conseguir fazer isso, Senhor, me dirige na próxima situação, porque eu vou conseguir atingir o objetivo. Olha o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. O que Deus quer de você? Ele não quer que você caia e fique parado. Ele quer que você se levante, ouça a voz dele e saia de novo, e vá novamente. Não é para você ficar parado: ah não, eu fui tentar um emprego, não deu certo. Ah não, eu realmente eu me casei, aí morreu a mulher, morreu o marido, ou teve algum problema muito grave, acabou, peraí, parou. Ele não falou para você fazer isso. Ele falou para você se posicionar. Se posicionar. Então a primeira coisa que tem que entrar no seu coração é que Deus está pronto para te dar uma nova direção. Diga: Deus está pronto para me dar uma nova direção. Ele acabou de falar e disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. O Pedro tinha falado o que para ele? Pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas agora ele fala: volta lá, pesca de novo, né? A orientação de Jesus a Pedro para desfazer as suas frustrações era o que? Volte aonde você caiu e vença. Não é assim: ah, não deu certo aqui, eu posso ir embora para lá? Não, você vai ficar o resto da vida lembrando daqui, não vai? Aquele dia que eu fui para lá não deu certo, não vou mais para lá não. E uma vez eu comprei um carro, e era um carro da linha GM, e aí o motor não ficou bom. Eu nunca mais vou comprar um carro da linha GM. Assim que a cabeça da gente pensa. Está errado. Ele falou aqui: não, volta onde caiu, ou seja, volta lá no mar alto, lança a tua rede para pescar. Nós às vezes achamos assim: ah, mas não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito. O inimigo quer ver você fracassado, quer ver você frustrado. Fala para o irmão do lado: e você quer ser frustrado? Fracassado? Fala: não vou, eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser fracassado. Por isso eu não vou aceitar a frustração. Você vai se levantar, vai passar por cima, vai começar de novo, e aonde você caiu, você será honrado, para a glória de Deus. Mas não por sua causa, porque você vai ouvir a voz dele. Ele vai falar. Por isso que nós temos que ter intimidade com Deus. Porque se ele não estivesse ali pertinho, se Pedro, já pensou, Pedro, os irmãos dele lá, o André e tal, chegar lá e falar assim: esse Jesus vai pregar, deixa a rede aí, depois a gente lava, vamos embora. O que ia acontecer? Eles iam voltar, Jesus já tinha ido embora, a rede estava suja ainda? Não. Se você quer pescar, você precisa ter as suas redes limpas.
Diga: rede limpa. O que quer dizer? Não deixe que a sujeira do mundo tire sua alegria, tire sua paz, coloque dúvida, medo, frustração. Não permita. Se você quer pescar, já vai limpando a rede. O que é que tirou a sua paz? O que é que colocou medo em você? Eu trabalhei que nem o louco, fazia hora extra de manhã, de tarde, de noite. Eu achei que o cara era meu amigo, mas um dia ele me mandou embora e pronto. Quer dizer o que é isso? O que quer dizer isso? Você ganhou dinheiro de hora extra, sim ou não? Você trabalhou até tarde, ele te pagou a sua hora extra, você ganhou hora extra. Então não diga que foi ruim de todo, porque você estava lá ganhando dinheiro. Você só precisa escolher melhor o que? A continuidade do seu trabalho. Tem vezes que a gente vê funcionário dizendo: aquela empresa me sugou. Peraí, irmão. Se você ficou lá sem ganhar hora extra, ficou porque quis. Não, porque se eu fosse embora, eu não arrumava outro trabalho. Então você não tem muita qualificação, está numa pior. Se prepara. Começa a fazer curso, começa a se liberar. Diz que o povo brasileiro é o que menos lê livro no mundo. Já pensou nisso? Internet é bom? Ninguém nem quer falar da internet. Internet não. Eu não falei do WhatsApp, né? Mas você viu que hoje, se você for no Google e colocar lá: eu quero saber sobre como caçar minhocas, ele explica ou não explica? Eu quero saber como é que se dá comida para a ovelha. Aparece lá, ovelha e tal. Amado, quem quer se especializar, hoje, ele entra aí de repente em alguma padaria, senta lá e dá para usar o Wi-Fi do local. E ele fica com o próprio celular, ele tira informação, ele faz até curso grátis. E aí nós falamos assim: você quer se qualificar, você tem que se posicionar. Então a primeira coisa é você limpar a sua rede. Tira tudo que não deu certo, para que não atrapalhe você na hora de pescar. Porque senão, quando você lançar a rede, ela vai estar pesada, sim ou não? Ela vai parecer que já tem peixe e não tem peixe. Você vai achar que já pegou alguma coisa, pegou meia dúzia, e sai de lá todo, né, achando que pegou. Vai parecer o pastor Sandro. O pastor Sandro não está aí, né? Aí está ali, ó. O pastor Sandro sempre fala que pesca muito, mas nunca veio com peixe nenhum para casa. É um negócio engraçado, né? Antigamente, quando ele era ainda evangelista, diácono, quando ele pescava, ele vinha: apóstolo, olha o que eu trouxe para o senhor. Agora que ele é pastor, ele fala: não dá nada, esse cara vai limpar sua rede, que o negócio está, né? É muito importante. Você tem que vencer aonde você caiu. Por quê? Porque você levanta o seu moral, você tira os resquícios que ficam roubando a sua paz, né? Um dia eu vi a bispa falando para uma mulher, uma jovem, que o marido tinha aprontado lá, foi embora, não sei o que, e ela: eu vou morrer, eu não sei o que lá e tal, e ela morava aqui perto, aqui atrás do Calux e tal, e ela falou assim: e todo dia ele passa na frente da minha casa. Ela falou: parou. Primeiro você vai no cabeleireiro, depois você compra um batom novo, né, dá um jeito na estrutura, e quando ele passar, sai andando como se ele não existisse e vai embora. Você está louca? E ainda eu vou dar moral para ele. Moral você está dando quando você chora. Ele acha que você é o nada. A mulher fez isso umas vezes, daqui a pouco o cara estava atrás. Aonde será que ela está indo toda bem arrumada? Como é que ela está desse jeito, sorrindo para a rua? Aí ela voltou e falou para ela: nossa, se eu tivesse descoberto isso antes. Amados, se você não limpar a rede, não tem como pescar. Você tem que estar sem peso, sem jugo. Você tem que ir tranquilo. Você tem que se levantar e as pessoas têm que dizer: se eu tivesse que contratar alguém na minha empresa, eu contratava aquele cara lá. Se eu tivesse que contratar, eu contratava aquela mulher ali. Se eu tivesse que namorava com aquela moça ali, ó. Ela é super dinâmica, alegre. Ela está sempre para cima, nunca down. Rede limpa é a primeira coisa no seu coração. Então volta lá. Às vezes você pediu algo e acha que Deus te abandonou. Todas as suas palavras, as suas orações estão chegando ao coração de Deus. Está chegando. Mas você precisa ter o quê? Comportamento.
Isso é importante. Eu acredito que Deus está colocando, acredito, então vou andar como quem acredita. Como é quem acredita? Quer ver? Eu vou mostrar como é que... Vem cá, irmã. Anda para lá como quem acredita. Ó. Olha andando. Isso aqui acredita, viu? Agora, quem não acredita? Nunca dá certo, nunca vai. Deus não me ouve. E ainda me coloca um bigodudo desse tecladista. Meu Deus do céu, não dá certo um negócio desse na minha vida. Não é assim? É nada, ele é comprometido, não mexe com ele não, tá? Uma moça aí que está orando, ela vai mandar a cruz na sua cabeça, cuidado. Acredite, Jesus tem uma palavra de vitória para destruir todas as frustrações que te marcaram. Não foi isso que ele falou para o Pedro? Volta lá, vai lá, acaba com isso, Pedro, vai lá, lança de novo a rede. Mas Pedro só pôde lançar a rede porque ela estava limpa. Enquanto Pedro estava ouvindo a palavra, ele estava limpando a rede. A palavra de Deus veio para tirar todos os resquícios que ficaram na sua vida. Por isso, quando ele estava ouvindo Jesus, ele estava tirando toda a sujeira. Quando acabou, diz que quando acabou, Jesus mandou ele ir, porque ele já estava com a rede limpa. Será que a palavra está limpando o seu coração, acalmando os seus ânimos, tirando suas frustrações? Você está preparado para coisas maiores? Você foi chamado para grandes realizações, para grandes vitórias. Dá uma chacoalhada nesse cara aí do lado. Fala, você foi chamado para grandes vitórias. Ei, levanta a sua cabeça. Não fica segurando a rede suja não. Joga a sujeira fora. Vai para cima. Sabe quando eu estou pronto para vencer o fracasso? Terceiro, quando confio em Deus. Diga, quando eu confio em Deus. Tem gente que confia em Deus assim hoje, amanhã já não confia mais. Porque hoje deu certo alguma coisa. Não é assim não. Quando você confiar na ordem de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades ou as vossas necessidades em glória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim? Quando você lê esses versículos, quando eu me converti, faz um pouquinho de tempo atrás, eu peguei um caderno e comecei a anotar todos os versículos que falavam comigo. Esses versículos que falavam forte comigo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, eu escrevia. Porque o dia que eu começava a ficar meio com a rede suja, eu ia lá, pegava o caderno e começava a ler só aqueles versículos que batia na cara, sabe? Quando você começa a ler uns versículos assim, você começa a falar, tô besta, preciso mudar, preciso melhorar, esse negócio não está legal, eu perdi a visão, eu tenho que lavar a rede, eu tenho que mudar a minha história. Por quê? Porque eu acredito na palavra de Deus ou não acredito. Eu li a palavra do dízimo acho que umas 200 vezes num período seguida. Mas por quê? Porque eu ficava assim, mas como é que ele fala fazer prova de mim? Como é que ele fala? Como é que é esse negócio de fazer prova de mim? Eu queria saber. O que eu faço? Mando um recado, um e-mail, um WhatsApp, sei lá. E aí eu descobri que você só de falar já chegou no céu. E ele manda a resposta para você. E ele começa a responder a cada situação de uma forma que eu falei assim, é verdade. Se você é fiel, ele é mais fiel que você. Mais fiel. Ele nunca vai deixar você ser melhor que ele em nada. Você pode achar que é, mas nunca vai ser. Você pode pensar que é, mas nunca vai ser. Porque ele é o Senhor. Então olha aí, quando confio em Deus. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava lançando a rede sobre a palavra. Quer dizer, ele estava dizendo assim, eu acredito. Quantos crentes falam que acreditam, daqui a pouco está dando jeitinho, está quebrando o galho, está dizendo que vai embora da igreja, que não quer mais, que não acredita, que não sei o que. Um dia ele acredita mais, um dia acredita de menos, ele fica mudando toda hora, você nem sabe mais o que é. Então nós precisamos entender isso. Pedro estava convicto nas palavras que recebera de Jesus. Pedro se sentia cheio, fortalecido, renovado através da ministração de Jesus. Quando Jesus ministrou ali, ele sentiu assim, vai acontecer.
Eu a noite inteira tentei pescar e não aconteceu nada, mas agora vai acontecer. Ele falou: sobre a tua palavra. Amado, quantas vezes eu vi gente que foi lá e andou em volta do lugar que queria comprar a pé e acabou tomando posse do lugar. Quantas vezes eu vi um cara que deu volta na Volkswagen e conseguiu pegar um emprego na Volkswagen sem ter placa lá fora. Ele fez 7 voltas, ficou um dia inteiro andando só em volta da Volkswagen. Ele falou assim: ungi, pedi, clamei e fui contratado. Aí eu falei: mas como é que você achou a vaga? Eu não achei a vaga. Eu fui dando volta, aquele negócio enorme. E depois de dar 7 voltas, no dia seguinte, de manhã, a primeira hora, eu fui na portaria e falei para o guarda: me falaram que tem uma vaga assim, assim. Ele falou: não tem, se tivesse tinha papel, tinha alguma coisa. Não tem nem memorando, não tem nada. Não tem. Melhor se eu perguntar, porque me falaram, eu vim aqui porque diz que tem. O guarda brigou com ele, deixou ele esperando, aquela coisa, porque eles são lá meio enjoados. Até que um outro guarda chegou, não sei onde ele estava, chegou lá e falou assim: qual é o seu problema? Ele falou: estou esperando que o outro guarda ia ligar para lá para perguntar. E ele mandou eu esperar: estou esperando. Bom, então liga logo. Pegou lá, ligou. E o cara falou: manda entrar. E ele entrou. Porque o guarda saiu, o outro pegou o lugar, ele não sabia o que era. Quando ele falou, o cara pensou que era verdade, ligou lá no lugar da seleção e falou para ele: você sabe chegar lá? Ele falou assim: eu acho. Acha nada, rapaz, isso aqui é enorme, você não acha nada. Então, fulano, você está indo para lá? Tô, leva ele. Aí levou, aí ele ficou lá e falou: saí de lá final da tarde, preenchi tudo que tinha que preencher. Ele falou: mas você viu a vaga? Não falou, o cara também falou que não tinha vaga. Eu falei: o que você ficou fazendo lá dentro? Falei, minha parte era preencher o papel, eu preenchi. Uma semana depois chamaram ele lá e falaram: ó, tivemos um problema, você aceita isso, isso, isso. Ele falou: aceito qualquer coisa que vier, aceito. E foi trabalhar. Agora eu te pergunto: pode isso? É normal isso? É coisa de louco, não é? Então eu vou te contar: crente é louco, tá? Crente é louco, louco, louco. Ele faz coisas assim mirabolantes. Então fica na tua e prossegue, né? Pedro estava surpreso com tudo que ouviu de Jesus. Ele se encantou. Pedro se apaixonou pelos ensinamentos de Jesus. Sabe quem está apaixonado? É aquele crente que fala de Jesus de manhã, fala de tarde, fala de noite, fala no carro. Tudo que ele faz, ele fala de Jesus. Você já viram um crente assim? Eu sei que não tem muitos hoje, mas esses crentes assim são os caras que movem o céu. Quando você suprir sua vida com a palavra de Jesus, você se tornará um crente vibrante. Quando você se suprir, quando você começar a comer ela como teu alimento, não como tua obrigação. Tem gente que come a palavra de Deus como obrigação. Ah é? Eu tenho que dar dízimo? É. Tá, vou dar. Ah é? Eu tenho que obedecer à liderança? Ah, tem certeza? Está aqui na Bíblia. Então tá. Então vou obedecer, fazer o quê, né? Tem que obedecer. E tem gente que não, que fala: o quê? Meu Deus, segundo as suas riquezas, supre. Eu vou querer esse suprimento aí. Esse Deus é todo poderoso. Não é assim? O Senhor é meu e nada deitar-me faz verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Você imaginou? Você vai falando isso, vai andando, você vai sentindo a presença de Deus, você vai sentindo que o negócio está pegando, que vai acontecer. Quando chega a hora de resolver o problema, você está tão cheio que você só pede a Deus: Senhor, faz aí, porque eu não vou nem atrás, não vou nem discutir o assunto. Assume, acredite nisso. Um cristão confiante e determinado a realizar os ensinamentos de Jesus, nada pode atrapalhar. Nada. Você foi chamado para fazer coisas grandes. Aprenda isso. Não gaste a sua boca com palavras bobas. Não gaste a sua mente para guardar raiva, mágoa, intriga. Não guarde sua mente para isso não. Não gaste o seu tempo para ficar procurando responder a quem não merece resposta. Busca aquilo que é importante: a presença de Deus, o poder de Deus, a autoridade do Senhor, os milagres que Ele pode fazer. Tem tanta coisa que Deus quer fazer, irmão. Se você bobear, Ele faz sem você nem perceber. Quando eu estou pronto para vencer o fracasso. Quarto, quando tiver pessoas confiáveis para te ajudar. Pessoas confiáveis para te ajudar. Equipe
projetam. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Ele chamou os companheiros. E se os companheiros dele falassem assim: vou não, se saiu na sua rede é problema seu, o que ia acontecer? O barco dele ia afundar. Com tudo que ele tinha, ele não ia alcançar o objetivo. Sabe o que quer dizer isso? Tem crente que não vence porque anda com gente errada. Tem crente que só anda com, desculpa, com os tamancos aí, com os problemas. Ele não se apega às pessoas que têm determinação do Espírito. Porque quando ele se apega a pessoas que têm determinação, ele fala assim: eu estou indo para tal lugar, dá para você me ajudar em oração? Ele fala: é agora, já estou orando, vamos junto, vou passar essa noite orando, porque amanhã eu tenho um problema para resolver. Ele fala: estou aqui, vamos orar, vamos resolver. Ele está preparado para isso. E quando é aquele amigo meia boca: então amanhã você vai ter problema? Vou. Então tá, eu vou estar orando à noite por você, fica tranquilo. À noite, vou orar. Aí ele vai à noite: eu orei em espírito, estava orando em espírito. Ele orou? Você está se metendo com gente errada. Isso quando é só o não orar. Mas e quando é aquelas pessoas que ao invés de te ajudar te atrapalham? Quantos amigos e quantas amigas, quando você fala assim: olha, estou com problema, ele vai lá e conta para todo mundo: ele está com problema, viu? Mas eu só vou contar para vocês orarem por ele. Está com problema, está com dificuldade. Espera aí, irmão. Ou a gente ajuda, ou a gente não atrapalha, né? Não dá para ajudar, não atrapalha. Agora ele está falando aqui de andar com as pessoas certas. Essa pessoa do seu lado lê bastante a Bíblia? Essa pessoa do seu lado, quando ela ouve música, qual a qualidade das músicas que ela ouve? Vai descendo, vai descendo. Você não ri de mim não, hein, cara? Você é meu sócio aqui, nós estamos nós dois só. Mas não é verdade? Você fala assim, pensa assim: pode sair da mesma fonte duas qualidades de água? E agora? Não, agora está saindo água doce. Não, agora está saindo água amarga, na mesma fonte. E não tem crente que é assim? Diz que a tua boca fala o que o teu coração. Do que ele está cheio? Então nós vamos orar e Deus vai manifestar o poder e vai curar. Aí se olha para a igreja, tem gente assim: essa barulheira eu não gosto, é muito barulho. Nossa, não é fácil. Esse baixinho está até rouco de tanto gritar. Parece que Deus não ouve. Deus não é surdo não, Deus ouve. Não precisa falar, não é assim? Aí você fala: e tem um outro que está do lado lá sapateando lá. Ai, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Ele está querendo subir para o céu. Se você não segurar ele vai embora. Ele falou: eu pico a mula, não fica aqui não. E aí, enquanto uns estão pensando no social, outros estão pensando no espiritual. Nós precisamos trazer pessoas para perto de nós que tenham essa visão. Não é que eu não vou conversar com as outras pessoas. Você pode conversar com quem você quiser. Você pode ser amigo de todo mundo e ajudar todas as pessoas. Mas você precisa saber a diferença de quem é aquele que soma com você e daquele que não. Jesus deixou uma palavra: quem comigo não ajunta, espalha. Mas Jesus falou isso. Ele falou que ama todo mundo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Jesus não falou isso. Foi ele que falou. Que ele ama o pecador. Ele quer o pecador salvo. Mas ele abomina, e a palavra abominação é pesada, mas ele abomina o pecado. E agora? Eu preciso escolher pessoas que queiram ir para o céu. Pessoas que queiram estar debaixo da mesma dimensão. Onde houver dois ou mais o meu nome, ali eu estarei. Quando ele fala em meu nome, ele não quer dizer assim que você está escrito na mão Jesus. Ele quer dizer que você está orando, que você está na dimensão, no sobrenatural, ligado nele. Pensa um pouco, você está num celeiro social. Então por que não separar o trigo? Trabalhe com o
melhor. Chame para a sua vida o melhor. Traga para perto de você as melhores pessoas, colegas de escola, colegas de trabalho. Não é que a gente vai fazer separação de pessoas, não é isso. Mas é diferente aquela pessoa que você compartilha a sua vida. Tem gente que você pode contar a sua vida. Estou com um problema, a pessoa vai orar junto, vai ver o que pode fazer. E tem gente que você conta o problema, ele vai se aproveitar do seu problema. Você chega lá, cara, estou tão apertado financeiramente, cara, tá difícil, eu não sei se eu vou conseguir pagar meu carro. Aí daqui a pouco ele fala assim, se você não pagar e quiser vender, estou aqui para comprar. Esse é o amigão, né? Doidinho, falou assim, chegou minha vez. Nós precisamos saber quem é que anda do nosso lado, quem é que vai buscar com a gente, que vai clamar, que vai pedir a manifestação. Não é que vai dar o dinheiro não, mas vai pedir a Deus que traga uma resposta para a tua necessidade, né? Assim você poderá ajudar muitas pessoas, quando você tiver pessoas sérias do seu lado e trabalhar melhor na obra de Deus, muita gente será transformada. Quando Jesus chegava no lugar, o que acontecia? Milagres. Jesus, ele chegava, se tinha morto tinha que levantar, se tinha paralítico tinha que andar, se tinha cego tinha que enxergar, se tinha leproso tinha que ser curado. Ele chegou, tinha acontecido alguma coisa. E aí cada vez que ele chegava acontecia o quê? Mais e mais pessoas, multidões. Agora você fala assim, meu marido não se converte, meu filho não se converte. E se de repente você chegasse cheio da unção e ele caísse endemoniado? E você não precisasse nem pôr a mão nele. O que você acha? O pessoal te respeita por aquilo que você apresenta, aquilo que você demonstra. Tem um enfermo, vamos chamar, sei lá quem, o bigode, vai lá orar e tal, não sei o que. E você que estava lá na casa, por que não ora? Não, pensa bem. Aí você fala assim, mas isso é coisa de pastor. Onde está na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia isso? Que só o pastor que ora. Nós precisamos ter essa dimensão. Por quê? Porque a nossa casa será totalmente salva e transformada quando eles olharem para você. Mas eles não querem se converter, mas eles vão te respeitar por aquilo que você representa. É a primeira coisa. O pessoal pode gostar ou não gostar, mas quando ele olha e fala assim, é de Deus, é melhor não mexer com ele, vai complicar. É normal, faz parte. Agora você precisa ter isso. Com quem você tem se juntado? Com aqueles que só pensam em colher? Ou com aqueles que pensam em plantar para depois colher? Tem gente que só faz oração, me dá, estou mal, preciso de ajuda. E tem outros que falam assim, vamos orar, vamos clamar, vamos andar, vamos desenvolver. Quantos dos seus amigos falam que desejam ser um líder, ser um pastor? Quantos dos seus amigos falam que querem viver a palavra de Deus? Um por vez que vocês estão falando junto, eu não estou ouvindo. Não, mas pensa nisso. Eu, pelo menos, quando me converti, eu olhei para o meu líder lá, eu falava assim, não dá para ser aquilo lá. Ele é muito, muito melhor que eu. Eu sou só um membro, ele é um pastor. E aí eu comecei a ajudar nisso, ajudar naquilo. Um dia me levantaram para diácono. E eu olhei e falei, poxa, mas por que ele está levantando? Eu não preciso de cargo não, eu faço o que o senhor quiser sem cargo. Ele falou, Marcos, há uma autoridade constituída através da unção. Eu falei, bom, então tá bom, mas eu não preciso disso, o senhor pode dar o trabalho que eu ajudo no que eu puder. Passou um ano e pouco, eu era um evangelista. Eu falei, eu não preciso de... Eu nem ia ser consagrado naquele dia. Eu estava na porta, recebendo as pessoas. E de repente ele estava consagrando os evangelistas lá, era dia de consagração. E ele falou assim, não, para tudo. Deus está me incomodando demais. Chama o Sardinha lá. Aí o cara falou, ele está te chamando, vai lá rápido, ele quer alguma coisa. Eu saí numa disparada pensando assim, ele precisa de algum óleo, alguma coisa que ele ia pedir. E quando eu cheguei lá, eu falei, pode falar. Ele falou assim, ajoelha. Como? Ajoelha, eu vou consagrar você também. Não, mas ajoelha. Foi consagrado de última hora, porque Deus mandou ele consagrar. Aí você fala assim, o que aconteceu? Todos os desejos do seu coração vão para as mãos de Deus. Eu falei, eu sirvo, não preciso de cargo. Deus falou, eu quero você de qualquer jeito. Você vai vir querendo ou não. 2 anos e meio dirigindo uma igreja, 2 anos e 4 meses. Fui para dirigir uma igreja. Não, eu não estou preparado, eu não quero.
Deus mandou colocar você. Não, mas eu não quero. Mas você vai. Eu falei, então a responsabilidade é toda do Senhor. Se der errado, o Senhor é responsável. Ele falou, eu sou, porque Deus falou. E hoje você está vendo um apóstolo aqui. Aí você fala, o que aconteceu? Todo o desejo do seu coração vai diretamente para Deus. Agora, se o teu coração está sendo ter dinheiro, se o teu coração está sendo, não, eu quero falar isso, quero mandar naquilo, vou dizer, peraí, você não está tocando no coração de Deus. Toca no coração de Deus. Mostra para Ele o quanto você quer estar com Ele. Mostra para Ele como você está disponível para viver a glória dEle. Mostra para Ele que você quer viver todo o poder que Ele tem. Aí você vai ser usado para curar, libertar, restaurar. Vai começar a ser usado em uma porção de coisas. Ele quer tocar em você. Quando eu estou pronto para vencer o fracasso? Quinto, quando eliminar da minha vida os motivos do meu fracasso. Diga, eliminar os motivos do meu fracasso. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim que eu sou homem pecador. Qual era o motivo dos fracassos dele não dar certo? Lembra que ele era bocudo? Pedro não era bocudo? Sanguíneo, né, que fala, né, mais bonitinho. Ele tudo respondia de bate-pronto, brigava, tal. E ele fala, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele reconheceu o motivo daquilo que não estava permitindo que ele pudesse se desenvolver. O sucesso traz o risco de ser jogado na água e ver o seu barco afundar. Quando você acha que você é o perigo de você afundar. É assim que eles dizem? O mundo diz isso. O bom nadador é aquele que morre afogado. Por quê? Porque ele se acha. Ele acha que ele está pronto, que ele pode, que ele tem, que ele faz. E ele descobre que ele não é nada disso logo ali na frente. Então isso é muito perigoso. Se você não mudar a sua postura, ficando preparado quando vier o seu sucesso, quando ele chegar, talvez você não alcance a sua colheita. Você tem que estar preparado para que Deus possa colocar o melhor na sua mão e que esse melhor possa ficar na sua mão. Você tem que ser o primeiro a reconhecer aquilo que te atrapalha. Pedro e os demais perceberam que Jesus falava da parte de Deus. Puderam sentir que, como pecadores, não deveriam estar na presença de um homem de Deus. Eles estavam fora, eles não tinham nada para estar junto com o homem de Deus. Perceberam que sair da derrota e chegar no sucesso não dependeu das coisas das outras pessoas, mas sim de cada um de nós com Deus. Quando ele voltou para pescar, que mandou ele pescar, e ele pegou, encheu a rede, ele pescou a noite inteira. Pedro era profissional, André era profissional, aqueles homens eram profissionais, mas passaram a noite inteira e não pegaram nada. Agora vem uma palavra para ele: volte lá no mesmo lugar, jogue a rede. Ele vai e joga e quase não consegue tirar a rede de tantos peixes que existiam. Ele percebeu: peraí, a minha sabedoria, meu preparo, minha estrutura, meus anos de trabalho não valeram nada. A palavra dele valeu mais do que tudo isso. Será que você entende que a palavra de Deus é maior na sua vida do que tudo que você já fez? Será que você entende que Deus é poderoso para quebrar, anular, destruir, desfazer todos os embaraços de Satanás? Para pegar a tua fragilidade, a tua derrota, a tua vergonha e transformar em vitória, em poder, em realização? Você precisa abrir o seu coração para que Deus possa mostrar isso para você. Pedro foi ao arrependimento porque sabia que seria a única coisa que poderia fazer ele estabelecer a intimidade com o Senhor do sucesso, com aquele que podia dar a ele a realização. Talvez você está se batendo, tentando resolver. Você já procurou outras coisas para fazer, você já procurou médicos de toda a qualidade, você já fez tanta coisa e não percebeu que Deus está bem aí do seu lado, onipresente, onipotente, onisciente. Ele pode todas as coisas, tem todas as coisas e está em todos os lugares. Está tão perto que eu não enxergo. Eu me mato, procuro coisas, pessoas, situações, dinheiro emprestado e não entendo que Deus está querendo dar o melhor para mim, que eu só preciso prestar atenção. Quando estou pronto para vencer o fracasso. Sexto, quando aceito o chamado de Jesus. Olha o que ele falou no versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito.
De igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles aceitaram o chamado aqui. Espera aí, ele vai, ficaram assustados, viram que o negócio era grande demais, que o milagre era bom demais, e ficaram quebrantados. Quando você fica quebrantado, muitos homens não entendem o que é quebrantamento, né? Alguns veem até como fraqueza humana. Já viu pessoas que quando a gente começa a orar por ele começa a chorar? Já viram uma pessoa assim? A gente começa a orar, a pessoa começa a chorar. Você fala assim: nossa, o que aconteceu? Ele está mal, hein? Não, ele está sendo quebrantado. Ele está sendo transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Está mexendo em todos os dogmas, em todos os ensinamentos e orientações que ele tinha. Está desfazendo tudo, está moendo lá, liberando, dando a ele uma liberdade diferente. Seguir a Jesus não nos fará mais pobres, nem atrapalhará qualquer área da nossa vida. O chamado de Jesus nos fortalecerá para que nos tornemos testemunho das muitas realizações do Senhor. E aí, com certeza, se éramos bons, seremos ainda melhores em tudo que nós realizarmos. Há uma mudança que acontece quando há quebrantamento, quando a palavra de Deus pode entrar em você e trazer transformação. Não tenha medo. Homem tem muito disso, né? Homem não chora. Já ouviram essas frases? Homem não chora? Chora. Dá uma martelada no dedão. Não. Eu lembro da minha conversão, aconteceu isso. O pastor foi em casa, começava a ministrar e eu começava a chorar. E eu ficava muito bravo. Eu falava para ele: o que está acontecendo? E aí ele era bem moreno, bem escuro, né? A pele dele. E ele era brincalhão e tudo. E eu, não convertido, né? Pior qualidade é quem acha que é quando não é, né? Aí eu falava para ele: ô negrão, me fala aí, o que está acontecendo? E ele falava: fica na tua, daqui a pouco a gente conversa, calma. Eu falei: por que eu estou chorando, cara? Por que eu estou chorando? Me fala aí. Ele falava: depois a gente conversa, calma. Eu falei: mas eu não choro, eu fui treinado, né? A engolir seco, né? Aquela assim que o pai vai bater, bate e você trava os olhos, faz um, né? Mas não deixa sair água, não deixa sair água, para mostrar que é macho. Na empresa, não aguenta até o fim e tal. De repente o cara fala meia dúzia de palavras, fala do amor de Jesus, começa a chorar. Eu falei: que é isso? Acabou com a minha moral esse homem. Daí ele foi falando: isso é quebrantamento, tem muita coisa aí dentro estragada, Deus precisa jogar para fora. Eu falei: mas ele não pode jogar para fora quando estiver no quarto sozinho? Ele falou: não, ele tem que tirar daí. Ele vai tirar de manhã, vai tirar de tarde, vai tirar de noite. Uma hora você vai começar a sentir uma alegria, vai mudar essa história. E aí eu entendi o que é quebrantamento. É quando todas as marcas da alma começam a ser arrancadas, e o reflexo que agora a sua alma tem é do Icamash da Rai, é de Jesus Cristo, do seu Salvador, daquele que te ama, daquele que gosta de você. Aí começa a ser diferente. Aí você fica bobo, já chora fácil e tudo, né? Sétimo e último: quando eu estou pronto para vencer o fracasso, quando o meu amor e temor a Deus for evidenciado diante do meu sucesso. Lembra que nós falamos? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Eu já sei que não sou nada e pronto. Essa é a verdade. Eu sei que eu não sou nada. E esse nada não quer dizer que eu não presto, não é isso. Mas eu sei que para mim há uma autoridade maior que rege a minha vida, que comanda a minha vida. Às vezes você pergunta para alguém aí, né? Ah, você é de que signo? Eu sou de Aquário. Nossa, o que me rege? O que me rege? Irmão, você é demônio, sai fora. O que te rege é Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus, sabe? Ah, mas tem dia que é ascendente, tem dia que é descendente, tem dia que... Não, isso é do inferno. Você só é ascendente, só tem Deus na tua parada, só tem poder sobre a tua cabeça, só tem a manifestação do Senhor sobre a tua vida. Você foi chamado para ser vencedor, não para ser derrotado. Claro,
O amor e temor a Deus tem que ser maior do que o seu amor pelo sucesso. O seu amor por Deus tem que ser maior do que o seu amor pelo sucesso. Se o seu amor pelo sucesso está maior do que o amor a Deus, complicou, irmão. Versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Deixaram o quê? Espera aí. Eles não pescaram a noite inteira, ficaram lá do lado, ouviram a pregação, emprestaram o barco para Jesus. Jesus mandou eles lá pescar de novo. Eles foram lá no fundo, encheram a rede, trouxeram a rede cheia. E agora, o que eles fazem? Larga tudo. E os peixes? Também. E a rede? Também. E o barco? Também. Peraí, o que aconteceu? Eles descobriram que o verdadeiro sucesso não era ser o maior pescador, a maior empresa de pescados, maior faturamento, maior isso. Não. O maior sucesso era estar ligado a Jesus Cristo como Senhor da vida deles. Quando você entende isso, tua vida é transformada. Então, aonde você estiver, manifestações de Deus acontecerão. Se for necessário, haverá prosperidade. Se for necessário, haverá cura. Se for necessário, haverá transformação. Aconteça o que acontecer, algo novo vai mudar a tua história. Não vai faltar nada para você. O melhor de Deus virá. É nítido que o mundo sempre vai valorizar o sucesso financeiro mais do que qualquer outra coisa. Porém, para nós cristãos, o maior sucesso sempre estará ligado à presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu entendo isso, fica mais fácil. Foi por isso que ele falou com aquele rico. Não sei se você lembra que ele falou com aquele jovem rico. Está lá em Lucas 18. Perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Mas por que ele ficou triste? Porque ele era rico. Não era o problema dele ser rico, é que o coração dele estava na riqueza. Se ele não tivesse o coração na riqueza, nem Jesus ia pedir isso para ele. Nem Jesus ia falar para ele: vende tudo e vem comigo. Não ia falar, porque não havia necessidade. Mas ele percebeu que o rapaz podia fazer muitas coisas, mas ele não tinha o coração totalmente quebrantado. Ainda a empresa, o dinheiro, o poder era maior do que servir a Deus. Ele jamais teria coragem de abrir mão. Vocês lembram de Elias? Elias ia andando e encontrou um outro sujeito chamado Eliseu. E quando ele encontrou Eliseu, ele jogou a capa dele sobre o ombro de Eliseu e disse para Eliseu: vamos? Eliseu fez o quê? Matou os bois, pegou a carroça lá, o arado, fez a fogueira, assou, deu para todo mundo e foi embora. E ele estava junto com 12 juntas de bois. Ele pegou uma e deu um fim. O resto ele deixou lá o pessoal trabalhando no pai dele e foi embora. Não precisou falar para ele: você tem coragem de se desfazer? Ele sentiu que maior era Deus, e que ele queria andar com Elias, porque Elias era uma representação da presença de Deus. Será que a gente tem entendido quem é Jesus? Será que quando a gente prega para você, você sente vontade de seguir a Jesus? Será que você tem vontade de curar um enfermo, de libertar um cativo? Será que você tem vontade de abençoar as pessoas? Será que você tem vontade de falar com Deus e sentir a presença de Deus na sua vida? Porque se você não sente isso, jamais você vai conseguir deixar as coisas de valor para ficar com Deus. Você sempre vai pensar: mas eu vou perder, mas eu não vou ter, mas não vou alcançar, como vai ser? E é uma coisa que Deus jamais vai deixar faltar para você.
Ele não deixa faltar. Ele é o teu provedor. Ele é o teu provedor. Ele não vai deixar faltar. Mas nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. O que é que Ele está fazendo? Qual é o projeto dele para a sua vida? Você não nasceu para o... Fala para o irmão do lado, você entendeu? Então fala para ele, você não nasceu para o fracasso. Você nasceu para a vitória. Nada pode te atrapalhar. Nada pode te bloquear. Fala para ele, fica de pé. Aleluia. Obrigado, viu? Me ajudou. Você tem que...